Que vida mais ou menos. Agora que Constantinopla caiu, o mundo é nosso. Pode crer, veneziano? Europa, Ásia e África vão comer nas nossas mãos. Tá sabendo da fofoca, bicho? Não, diz aí, mano. Soube que os portugueses e espanhóis estão querendo chegar aqui pelo Oceano Atlântico. Acredita nisso? Eles estão fumando bacalhau, mano? Imagina, cara, navegar o Atlântico, contornar a África e ainda navegar o Índico. Que idiotas, mano. Bom dia. Salve, meus cavaleiros! Thiago aqui, sejam muito bem-vindos ao Impérios AD. A descoberta da América e a passagem para as Índias Orientais são os dois dos maiores acontecimentos de que se há notícia na história da humanidade. Palavras do papai da economia moderna, o britânico Adam Smith. E hoje em dia, qualquer pessoa honesta que entenda o mínimo do que significou as grandes navegações vai concordar com isso. O mundo estava isolado e dividido. O conhecimento, a informação, o progresso científico e cultural estava tudo fechado pelas barreiras físicas e mentais do planeta e do homem. Europa, Ásia, África, América, continentes do mesmo planeta, mas que pertenciam a mundos diferentes. Calma que isso aí vai fazer muito sentido, fique comigo. Só que o problema é que desde criança a gente aprende que as grandes navegações eram uma zoeira só. Portugueses entram no barquinho, portugueses chegam no Brasil. Portugueses matam índiozinhos, portugueses roubam ourinho. Só que o que a gente não aprende é que para colocar um pé numa caravela, o cara tinha que ser muito macho. Homens corajosos e determinados deixaram suas famílias para conhecer o desconhecido. E a maioria deles nunca mais voltou. Mas através do seu esforço, teimosia e sacrifício, o mundo se conheceu, o mundo se tornou um só. Então, cavaleiros, essa é a grande era dos descobrimentos. Preparar, apontar, fogo! Haha, cheguei primeiro, Tug Explorador. Século XXI. A era da informação, da internet 5G, do PlayStation 5, do colisor de hadrons. Mas ainda tem gente insistindo que descobrimento é só quem chega primeiro. Descobrir a ciência, adaptar os instrumentos, descobrir quando e onde os ventos sopram, descobrir a relação entre a lua e as marés, criar navios capazes de navegar o oceano, descobrir o trajeto, descobrir por conta própria que um lugar existe que é desconhecido pela maior parte do mundo. Nada disso é descobrimento se você não chegar em primeiro lugar. Mas não tema. Os guerreiros da justiça social inventaram um termo inovador para resolver esse dilema. Ei, alunos, não vamos mais usar o termo descobrimento. Só eurocêntricos opressores falam isso. Os índios foram os verdadeiros descobridores do Brasil. Então vamos chamar o período de quê, professor? A era do achamento. Mas, professor, descobrir é encontrar uma coisa nova pela primeira vez, certo? Certo. E nenhum índio disse aos europeus que encontraram um continente novo, certo? Certo. Então, se os europeus chegaram num lugar novo que não conheciam e ninguém avisou a eles que existia, então eles também descobriram que aquele lugar existia e descobriram que havia povos que ninguém mais no mundo sabia que existiam. Certo? Acabou a aula, galera. Vejo vocês amanhã. Mas a grande era dos descobrimentos começou aqui, Portugal, depois que eles atacaram aqui, Ceuta, em 1415. Aí os portugueses descobriram os Açores, Madeira, Cabo Verde, Angola, Brasil, Moçambique, o Império Bizantino caiu, o Império Otomano quebrou, a Espanha descobriu a América. Tudo isso você já sabe e já viu aqui, e pode ver de novo se você quiser. O que você não viu é como os portugueses e espanhóis construíram a era dos descobrimentos, da terra para o mar. E é isso que você vai descobrir agora. Ou vai achar agora.
Esse é um típico pescador português. Casca grossa, macho, raiz. E se a gente existe hoje, agradeça a ele, não a ele, mas aos ancestrais dele. Porque você sabe que pescador navega, e antes dos descobrimentos começarem, quem navegava o Atlântico eram pescadores. E para os caras não tinha frescura. Mar tenebroso, terra plana, monstros gigantes. A casa deles era o mar. Descobriram o Canadá, a terra nova. Nada de ingleses, isso mesmo. Portugueses descobriram o Canadá, porque o Canadá tinha bacalhau, e onde tem bacalhau, tem português. Graças a esses pescadores, o conhecimento atlântico começou a crescer, mas só virou ciência com ele. O pai da navegação, Infante Dom Henrique. Ele criou uma escola de navegação em Sagres, no sul de Portugal. Mas alguns seres humanos dizem que essa escola é mentira e que nunca existiu. Mas felizmente esse canal não é deles e como eu gosto dessa escola pra caramba, aqui está ela. Os melhores navegadores e cientistas do mundo estudam aqui. Com a liderança de Dom Henrique, eles desenvolvem suas habilidades durante décadas. E entre esses alunos estavam eles: Gil Eanes, Bartolomeu Dias, Duarte Pacheco Pereira, Fernão de Magalhães, os melhores navegadores do mundo. Toque, toque. Quem é? Os mestres dos mares. Eles, Vasco da Gama e Cristóvão Colombo. Muito bem, vamos começar a prova oral. Colombo, onde ficam as Índias Orientais? A oeste, professor? Errado. Vasco? As Índias ficam a leste, após o Cabo das Tormentas, professor. Muito bem. Colombo, para chegar nas Índias em 10 meses, em que velocidade constante a nau deverá navegar? Posso usar a calculadora? Vasco? São 11.014 milhas náuticas até as Índias, portanto é necessário navegar a 12 nós para a chegada em 9 meses, 27 dias, 12 horas e 29 segundos. Seu exibido. Embora Colombo tivesse um pequeno desvio de direção, ele era um grande navegador, teimoso e obstinado, e bem no fundo ele acreditava que poderia chegar nas Índias pelo oeste, e a Espanha acreditou nele. No final você sabe que ele não chegou na Índia, chegou em um novo continente, numa mina de ouro, América. 6 anos depois, Vasco da Gama finalmente descobriu o caminho para as Índias. O mundo não conseguia acreditar no que ouvia. Mas inacreditável mesmo é o que acontecia dentro desses navios. Lembra que eu disse que os caras tinham que ser muito machos para colocar os pés numa caravela? Agora você vai entender o porquê. Primeiro, vamos às distâncias. Elas são importantes. A travessia total de Colombo até as Bahamas durou 37 dias, percorrendo mais de 6.000 quilômetros. A viagem de Vasco da Gama até o Cabo das Tormentas levou 107 dias, percorrendo mais de 12.000 quilômetros. A esquadra de Vasco ficou 93 dias em alto mar, sem sinal de terra. Quase 3 vezes mais que o Colombo. E essa comparação é importante, porque é aqui que o negócio fica feio. Comida. Ao longo da viagem, eles comiam biscoito, carne, feijão, azeite e vinagre. Nada mal, né? Mas em poucos dias de viagem, a comida já estava toda bichada. Vermes, gusanos e ratos para todo lado. Mas o pior de tudo era a água. Para economizar a água, eles tinham que misturá-la com vinagre. Mas a partir do 30º dia em alto mar, sabe quanto cada marujo podia beber? Isso aqui. Um copo de 250 ml por dia, nada mais. Senhor, encontramos esses marujos bebendo 251 ml de água. O que devemos fazer? Matem todos. E para piorar ainda mais, eles cozinhavam os peixes com a água do mar. E aí você imagina a sede que os caras ficavam depois.
Agora vem uma outra parte importante: sono. Eles dormiam em colchões de palha ou oleados cheios de sal que em clima úmido nunca secavam. E na hora de fazer as necessidades, o negócio ficava feio. Eles defecavam e urinavam em baldes ou direto no mar mesmo. E aí você me pergunta: Tiago, e o banho? Aí eu te pergunto: que banho? As doenças começavam a aparecer: disenteria, febre e o carrasco dos navegadores, o escorbuto. Se você não sabe o que é o escorbuto, olha ele aí. Sem vitamina C, tripulações inteiras morriam depois de 80 dias navegando. Foram 38 mil quilômetros ao todo. Dos 170 homens que partiram de Lisboa, 113 morreram. 2/3 da tripulação se sacrificou em prol de um sonho, de uma aventura épica. Não à toa, muitos historiadores comparam as grandes navegações às viagens espaciais. Essa foi a grande era dos descobrimentos. E sem essas aspas do politicamente correto que em pleno século XXI insiste na ninharia do quem chegou primeiro. Portugueses e espanhóis nunca esconderam que havia habitantes nas Américas. O grande jesuíta Pero Vaz de Caminha escreveu uma linda carta contando esse encontro entre os dois povos. Para ambos os povos, aquele foi um descobrimento na sua forma mais pura. E quem hoje, 500 anos depois, pode ter a audácia de questionar isso? Muito foi descoberto, sim. Colombo descobriu o caminho para as Américas, Vasco descobriu o caminho para as Índias, Cabral e Pinzon descobriram o caminho para o Brasil, Duarte e Pacheco descobriu a relação entre as fases da Lua e as marés. Magalhães descobriu que o mundo inteiro poderia ser navegado e liderou a primeira navegação global. Eles descobriram a ciência e a tecnologia marítima. Descobriram para onde os ventos sopravam e quando eles sopravam. Eles foram os pioneiros da globalização. Essa foi a grande era dos descobrimentos que revolucionou o mundo. Hoje a grande era dos descobrimentos está sob ataque, mas não pela história, mas por ideologias que insistem em entrar em um reino sagrado que não lhes diz direito: o reino da história. Em Portugal mesmo, o próprio berço das grandes navegações, o grande Museu dos Descobrimentos está no meio de uma guerra política só por causa do nome. Para o politicamente correto, não importa se aquele nome tem séculos de uso, se aquele nome traz toda uma identidade histórica para um povo. Não importa se aqueles feitos mudaram o mundo. Nada disso importa. E assim, a sua história não pertence mais a você. A história dos milhões de descendentes dos portugueses não pertence mais a eles. Mas não tema. Talvez o nome do museu que vai contar a história das grandes navegações seja um nome historicamente incorreto, mas tão bonito e fofo que vai parecer até nome de novela: A Viagem. Proteja a sua história. E fechamos aqui, meus cavaleiros, e eu queria agradecer demais a vocês por assistirem e principalmente aos meus cavaleiros apoiadores que sempre financiam e investem no meu trabalho para que eu possa produzir esse conteúdo que vocês gostam e principalmente com a maior qualidade possível. Então, de novo, muito obrigado por tudo, um grande abraço, se cuida e adeus!